tem uma ligação, além da aparência, com a derivada. Tem muitas ligações. Além da aparência, eu não sei, porque parece e é. Na verdade, esse operador diferença aqui, tem gente que chama isso aqui de derivada discreta. Tá? Ele tem muitas propriedades similares às derivadas, e aí você tem equações em diferenças finitas, que são equações que envolvem sequências e as suas diferenças, que tem uma analogia direta com equações diferenciais, né? Que é um tema de enorme interesse, né? Tem pesquisa e tem aplicações, muitas aplicações práticas. E um dos métodos de você gerar soluções numéricas para equações diferenciais é utilizar equações em diferenças finitas, que aí tem a ver com esse operador aqui. Então, na verdade, tem, sim, muito a ver. Tá? É bem profundo. Tá bom. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Luciano. Eu vim aqui. O Paulo César está com alguma dificuldade no trânsito. Ele teve um compromisso importante hoje de manhã. Está com dificuldade de chegar. Ele me pediu para começar a aula até ele vir. A aula sobre funções trigonométricas. E aí é legal a gente começar pelas razões trigonométricas no triângulo retângulo, que é de onde esse negócio surgiu. E qual o interesse disso? Qual a importância disso? Né? Por que se definiu isso? Bom, quantas vezes você não se deparou com um problema de geometria ou com uma solução de um problema de geometria que envolveu o traçado aí de uma reta perpendicular em algum lugar, que dividiu o problema em triângulos retângulos, porque nos triângulos retângulos você tem o teorema de Pitágoras, que ajuda uma série de coisas. Então, várias vezes, para dar a solução para um problema, você traça uma perpendicular para o surgimento de triângulos retângulos. O que alguém percebeu em algum momento é que esse processo de traçar perpendiculares e tal, ele basicamente, quando você traça uma perpendicular como essa e monta um triângulo retângulo, o que você usa na prática ao longo de um problema são relações entre os lados desse triângulo retângulo. A mais conhecida é o teorema de Pitágoras, mas dependendo do ângulo que está aqui, você tem relações diferentes entre os três lados. Certo? E claro, o que é significativo é que as razões significando a divisão, o quociente, entre medidas dos lados de um triângulo retângulo, só dependem desses dois ângulos agudos, mas no fundo só dependem de um deles, porque se o triângulo é retângulo e eu conheço esse ângulo agudo alfa, automaticamente eu sei o valor do outro ângulo. Tá? Eu sei a medida do outro ângulo. Tá bom? E o que acontece? Existe toda uma família de triângulos retângulos. Então pensem em qualquer triângulo retângulo que tenha este ângulo alfa. Pensou? Qualquer triângulo retângulo que tenha este ângulo alfa pertence a uma família de triângulos semelhantes. Certo? A gente pode desenhar por aqui, ó. Eu traço outra perpendicular aqui e tem outro triângulo da família. Tá? Então, e assim como aconteceu com os logaritmos, certo? Numa época em que você não tinha calculadora, não tinha equipamentos eletrônicos para fazer conta, alguém percebeu o seguinte: como o formato de um triângulo retângulo e as relações entre os seus lados só dependem do ângulo, se eu montar uma tabela que expresse essas relações para um número bem grande de ângulos, eu vou facilitar o meu trabalho na hora de enfrentar problemas de geometria, né, nos quais eu precise, né,
disso, de analisar triângulos retângulos. Então, e o poder disso é a semelhança, porque um triângulo retângulo, o formato dele só depende de um dos seus ângulos agudos. Daí a relação muito direta entre o ângulo e as razões entre os lados de qualquer triângulo retângulo do qual esse ângulo faça parte, do qual esse ângulo seja um ângulo interno. Então, e aí apareceram as definições que eu imagino que todos aqui conheçam. Se esse ângulo é alfa, o cateto oposto a alfa é A, aquele ângulo é beta, o cateto oposto a beta é B, e a hipotenusa é C, nós definimos o seno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa e a tangente do ângulo alfa, e fazemos a mesma coisa para o beta também, né? Em função dos lados do triângulo, das razões entre os lados do triângulo. Certo? Então, isso aqui é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse aqui é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a razão entre os catetos é chamada de tangente. Bom, isso aqui se chama cateto oposto por razões óbvias. Isso aqui se chama cateto adjacente. Adjacente quer dizer ao lado, porque ele é um dos lados do ângulo alfa. Certo? Mas repara, o motivo pelo qual essas definições fazem sentido é a semelhança, certo? Triângulos semelhantes têm lados proporcionais. Então, a razão entre os dois catetos de qualquer um desses triângulos é sempre a mesma. Portanto, é um número que está ligado ao ângulo, né? Há uma ligação direta entre o ângulo e essas razões. E é isso que gera a utilidade desses números. Então, antigamente, os caras fizeram isso. O que eles fizeram? Eles marcavam lá o ângulo, né? Marcavam o ângulo, desenhavam certinho o ângulo, um triângulo retângulo com aquele ângulo, mediam na régua as coisas, faziam a conta e anotavam numa tabela. E faziam isso para vários e vários e vários ângulos. E depois eles usavam essa tabela para resolver problemas de geometria. Tá bom? Eu acho que o Paulo já pode assumir, né? Ou, tá, ok. Vou apagando aqui. Claro que o teorema de Pitágoras não é um dos... Bom, o principal teorema para triângulos retângulos. É claro que o teorema de Pitágoras, se eu olhar para esses números seno, cosseno e tangente, o teorema de Pitágoras deveria fornecer uma relação entre eles também, certo? Então, qual é a relação? Vamos lá. O teorema de Pitágoras é A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Como é que eu utilizo esse teorema de Pitágoras para descobrir alguma relação interessante entre essas razões trigonométricas que eu acabei de definir? Isso, divide tudo por C ao quadrado, né? Divide tudo por C ao quadrado. E A ao quadrado sobre C ao quadrado é a mesma coisa que o seno. Bom, isso aqui, na minha opinião, vale uma observação. Seno ao quadrado, por que esse quadrado está aqui no seno, etc. Mas como o Paulo já chegou, eu vou deixar ele decidir se ele quer fazer essa observação ou não. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Igual, na verdade, o seno de alfa elevado ao quadrado mais o cosseno de alfa elevado ao quadrado vai ser igual a 1, qualquer que seja o ângulo alfa. Tá? Então, essa é uma relação entre seno e cosseno. Tem outra entre seno e tangente, tem outra entre cosseno e tangente que você pode tirar da mesma igualdade. Tá certo? Tá bom? O microfone você vai usar o mesmo? Vai usar o mesmo microfone?
Bom dia. Então, só para, enquanto o Paulo César se arruma, lembrar que amanhã, 9 horas, temos a nossa avaliação, às 10h15, e a transmissão, então, começa às 10h45, com o debate de perguntas e respostas. Em relação a isso, eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês enviem perguntas, para que a gente não seja surpreendido na hora, né, possa pensar um pouquinho sobre cada uma delas e responder de forma mais eficiente. Inclusive vocês aqui do Rio de Janeiro, até agora eu só recebi 3 perguntas desse mundo inteiro que eu estou vendo aqui. Então vamos contribuir com perguntas. Aqui no Rio de Janeiro é só escrever a pergunta, põe o seu nome se você quiser ser citado e joga aqui em cima da mesa que nós vamos recolhendo, tá bom? Ok. Muito bem. Eu peço desculpas aí pelo atraso, mas tenho certeza aí que o Luciano aproveitou bem esse tempo, né, para fazer aquilo que ele pretendia ter feito ontem. Tá, e para começar a falar sobre razões trigonométricas. Então, ele deve ter ensinado a vocês, né, usando isso aqui, qual é a ideia, por exemplo, que está por trás, tá, da gente calcular cosseno de 23π sobre 3. Ensinou? Então, o ponto tem uma parte da trigonometria, né, que vai além, tá, do significado geométrico, que é extremamente importante, mas tem uma parte aí da trigonometria que vai além desse significado geométrico. Por falar em significado geométrico, tá, observe, eu vi que o Luciano fez ali, que falar das razões trigonométricas é uma excelente oportunidade para se fazer uma boa revisão, que muitas vezes não é revisão coisa nenhuma, como a gente bem sabe, de geometria plana. Tá? Uma série de coisas aqui estão envolvidas, soma de ângulos de triângulos, semelhança, teorema de Pitágoras. Tá? Você vai dizer, mas os programas de ensino médio não têm geometria plana. Claro que tem, tá no que é a base de se fazer razões trigonométricas, tá? E a gente sabe muito bem que os alunos no ensino fundamental são expostos a muito pouca geometria. Toda avaliação que tem em geometria mostra como é que os alunos são despreparados nisso. Então, sem dúvida, um aspecto muito importante aí de se falar de trigonometria no ensino médio como uma ótima ocasião, tá, para se estudar geometria plana. Agora, não é só isso, tá? Então, essa ideia que está aqui, tá, embora ela até possa ser explicada aqui dentro de um contexto geométrico, tá, ela aparece, tá, em situações, tá, que tem muito pouco a ver com geometria e tem nada a ver com ângulo. Tá? Então, um exemplo aqui que eu gosto de dar, né, que ilustra bem, então, essa separação das funções trigonométricas da geometria, da possível separação, tá, sistemas oscilatórios. Então, uma razão extremamente importante, tá, para estender a noção de razão trigonométrica, tá, para a situação mais geral, tá, e entre outras coisas, para usar radianos, tá, e não graus, né, que os alunos detestam, né? Estavam tão satisfeitos fazendo grau, quando você coloca, ai, que chatice, tem que trabalhar com pi, todo mundo detesta, tá? Não é verdade? Mas é super necessário para você poder utilizar funções trigonométricas, por exemplo, para modelar coisas que tenham uma natureza periódica. E essa natureza periódica pode não ter nada a ver com ângulo. Tá? Então, um exemplo que vem lá da física são chamados sistemas massa-mola. Tá? Então, o que é isso? Você tem aqui
ponto de apoio, né? Aí você tem aqui uma mola, tá? E aqui você tem um objeto, tá? Que fica preso a essa mola. Você pode pensar, por exemplo, que isso aqui é um carrinho, tá? Que vai se deslocar aqui sobre uma superfície bem lisa, tá? Sobre uma mesa, tá? Preso a essa mola, tá? Claro, se você não fizer nada aqui, ele vai ficar lá paradinho, etc. Tá? Mas a graça começa quando você faz o que todo mundo faz quando vê uma mola, não? Quando todo mundo vê uma mola, ou puxa ou empurra, tá? Ninguém pode resistir a fazer uma dessas duas coisas, tá? Então você pode, por exemplo, pegar esse carrinho, né? Deslocar para uma outra posição, digamos que afastada da posição inicial, um segmento A, tá? E estudar o que acontece, tá? Quando você solta, tá? A mola a partir dessa posição, tá? Então, primeiro, o que acontece? O carrinho vai ficar parado lá? Não vai ficar parado, porque a mola, que agora vai estar esticada, vai exercer uma força, tá? Sobre esse carrinho, tá? E aí vai puxar o carrinho, tá? Que vai se deslocar. Então, quando o carrinho passar por essa posição aqui, qual é a força que atua sobre ele? Qual é a força que vai estar atuando sobre o carrinho quando ele passar pela posição inicial de repouso? Não tem mais força. Então o carrinho para ali. Não, por que não? Porque ele adquiriu durante esse intervalo de tempo em que ele foi exposto a essa força, uma velocidade, tá? Então, nesse momento, ele não tem uma força atuando sobre ele, mas tem uma velocidade, tá? Que se traduz, por exemplo, em energia cinética aqui desse carrinho. Então, ele continua se deslocando, tá? E vai começar a comprimir a mola, tá? Vai comprimindo, tá? Até que essa energia cinética se esgote, né? Transforma em energia potencial, para falar na linguagem aí da física, e aí ele volta, tá? Então, se a gente estivesse num mundo perfeito, tá? Portanto, não houvesse nenhuma perda de energia, tá? Nenhum atrito nesse deslocamento, tá? E essa mola fosse o que a gente chamasse de uma mola perfeita. O que é uma mola perfeita? Qual é a lei física que governa o comportamento de uma mola? Então, exatamente, F igual a kx, tá? Ou F igual a menos kx, porque quando você mede deslocamento a partir daqui, você coloca o seu eixo do x a partir daqui. Então, quando x é positivo, a força está voltada, tá, na direção negativa do eixo x. Então, a força que vai atuar em cada instante pode ser expressa, tá, por uma expressão desse tipo. A força, tá, é igual, tá, a menos kx. Então, se a mola for perfeita, tá, e o mundo aqui como um todo for perfeito, não houver nenhum tipo de perda de energia, tá, esse carrinho vai comprimir a mola até uma posição perfeitamente oposta à posição inicial, tá, para acumular a mesma energia potencial. Tá? E aí a mola vai empurrar o carrinho, tá, e vai continuar nisso aí para sempre. Tá? Claro que sistemas de verdade não são assim, você tem alguma perda, e se você fizer isso aí com um carrinho de verdade, ele acaba parando. Tá? Mas no mundo ideal, ele ficaria aqui para sempre, tá, oscilando entre essas duas posições. Tá? Então, uma pergunta que é super natural de se fazer é qual é a posição da mola no instante t. Eu vou chamar essa posição da mola de x de t.
tá? No instante t. Então, essa pergunta, tá? Não é mais uma pergunta de caráter físico, tá? Essa pergunta é uma pergunta de caráter matemático. Tá? A pergunta de caráter físico, tá? Se esgota aqui. Tá? Se esgota no momento em que a gente estabelece que a única força que vai atuar sobre esse objeto é proveniente da mola, tá? E que essa força é proporcional, tá? A deslocamento dessa mola. Tá? Bom, como é que a gente faz para encontrar essa função? Bom, usando... não, tem mais uma coisa de física assim aqui, tá? Que é a lei de Newton. Tá? Lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Me diz que a força que atua, tá, sobre um objeto é o produto da massa pela aceleração, certo? Então isso aqui é massa vezes aceleração. Tá? E a aceleração, por sua vez, está relacionada, tá, com a posição. Tá? Por quê? A aceleração é a derivada da velocidade, que, por sua vez, é a derivada da posição. Tá? Então, usando agora matemática e não mais física, essa lei física vira uma equação diferencial, tá? Que resolvida, tá, vai levar a uma solução. Então, não cabe aqui, é claro, a gente discutir como é que se resolve essa equação diferencial, mas dá para perceber o seguinte: eu preciso ter aqui, tá, uma expressão para posição que seja uma função que, quando eu derivo duas vezes, tá, forneça um múltiplo da função inicial. Vocês conhecem alguma função que, quando você deriva duas vezes, você obtém um múltiplo da função original? Bom, tem funções exponenciais que têm essa propriedade, função seno e cosseno tem essa propriedade. Tá? Então, usando isso aqui, tá, a gente chega a uma resposta que é que x de t, tá, é igual ao valor de A, tá, vezes o cosseno da raiz quadrada, tá, de K sobre M, tá, que multiplica T. Então, só para ver, está fazendo algum sentido isso aqui? Então, vejamos o que acontece para t igual a zero. O que acontece para t igual a zero? Vai dar A vezes cosseno de zero, que é A. Tá? Pelo menos tá funcionando aqui, tá, para o instante t igual a zero, que é um bom sinal. A é o deslocamento inicial que você dá, vai ser a amplitude, o que a gente chama de amplitude do deslocamento, que é a distância do ponto máximo de alongamento à posição de repouso. Paulo, sim. Você usou A significando duas coisas diferentes, pode confundir. É verdade. Então, talvez seja melhor chamar isso aqui de, por exemplo, A, para continuar sendo amplitude, tá? Vamos colocar um A maiúsculo aqui. Obrigado. Então, o ponto, tá, é que nessa formulação que está aqui, tá, isto aqui não é um ângulo. Tá? Tem uma interpretação natural disso aqui como sendo cosseno de um ângulo. Tá? E de posse disso aqui, a gente pode, por exemplo, responder a perguntas desse tipo. Qual é a posição do objeto, ou do carrinho, no instante t igual a 30 segundos,
quando A igual a 1 metro, M igual a 3 quilos e F igual por exemplo, a 12 newtons por metro. Então, as unidades aqui estão unidades aqui do sistema padrão, no sistema oficial aqui de unidades. Então, A é uma amplitude medida numa unidade de comprimento, M é uma massa, tá, medida em quilograma, e K é a constante da mola, medida, tá, em unidades de força por comprimento. Tá? Significa que a cada metro que eu alongo essa mola, ela sofre uma força de 12 newtons. É uma super mola aqui, tá? Não é uma molinha dessas aqui, não. É uma super mola aqui que a gente está usando só para exemplificar. Resolvam para mim, por favor. Calculem aí qual é a posição. Quer dizer, o que eu quero calcular é x de 30. Oi? Não. Não. A lei de deslocamento é essa. Acharam quanto? Todo mundo achou que a posição da mola é meio metro? Todo mundo achou isso? Tranquilo? Alguém não achou? Então, vocês fizeram, naturalmente, usaram aqui a expressão A igual a 1, cosseno de raiz quadrada, né, de 12 sobre 3 vezes 30, que é igual a cosseno, aqui vai dar 2 vezes 30, 60, que é igual a meio metro. De acordo? Epa! Eu sei, não dá para resistir à tentação. Tá? Apareceu o cosseno de 60, tá? A tentação de dizer que cosseno de 60 é igual a 1/2, tá? É irresistível. Tá? Mas não pode fazer isso. Tá? Por quê? Lembra que eu comecei dizendo que a função que tem que aparecer aqui, tá, é uma função, tá, cuja derivada, tá, seja, quer dizer, a gente chega a essa expressão usando o fato, tá, de que a derivada de cosseno é menos seno, a derivada de menos seno é menos cosseno. Tá? Mas isso só é verdade, tá, quando as funções trigonométricas seno e cosseno são expressas com arcos medidos em radianos. Tá? Então, algo que todo mundo lembra aqui do curso de cálculo. Tá? Derivada de seno x é cosseno x. Tá? Mas eu não sei se está claro para vocês, tá, que se você quiser escrever a função, tá, que a cada x associa seno de x graus, tá? Se você chamar essa função aqui de f de x, então f' de x igual a cosseno de x graus, está errado. Tá? Tem uma constante aqui que você vai ter que colocar para a conversão em radiano. Então, a função, tá, que aparece aqui, ela pede para a gente calcular cosseno de um número que não tem uma interpretação aqui diretamente, tá, como um ângulo, tá, ou um arco, tá, e que toda o nosso arcabouço aqui da matemática superior, tá, onde a gente aprende qual é a derivada do seno, a derivada do cosseno, supõe que você esteja usando essas funções
com o argumento delas expresso em radianos. Tá? Então, a resposta não é um meio, porque isso aqui é cosseno de 60 radianos. Tá? Como é que escreve radiano? RD, que é o... 60 radianos, que, aliás, eu não tenho a menor ideia quanto é. Tá? Mas garanto que não é meio. Tá? O Luciano vai calcular ali para a gente qual é o cosseno de 60 radianos enquanto a gente prossegue. Bom, então, o que eu quero vender aqui, tá, com essa pegadinha aqui do cosseno de 60? Duas coisas. Tá? Primeiro, a gente entender, tá, por que a gente aborrece os alunos, tá, com cossenos, tá, de coisas que são expressas em radianos, tá, e que fogem da faixa, tá, do primeiro e segundo quadrante, que, por exemplo, para fazer aplicações geométricas, tá, para triângulo, retângulo, a gente esgota tudo no primeiro quadrante, e para falar em coisas como lei dos senos, lei dos cossenos, você precisa ir até o segundo quadrante só. Tá? Então, por que a gente faz os alunos, tá, aprenderem a trabalhar com coisas desse tipo, tá, e trabalhar com funções trigonométricas definidas na reta e com argumento expresso em radiano? É por causa disso. Fez a conta aí? Menos 0,95, aproximadamente. Então, a resposta é completamente diferente daquela que a gente obteria calculando esse argumento em graus. Tá? Então, é o módulo? Não, a posição aqui do carrinho não é em módulo, não. O sinal aqui me dá uma informação. Não há motivo. Não perguntei qual é a distância dele à origem, perguntei qual a posição. Então, esse menos aqui indica que ele está à esquerda da posição inicial, a uma distância igual a 0,95 metros da origem. Tá? Então, então, não é somente para perturbar os alunos, né, que a gente faz essa trigonometria mais geral. Tá? Essa trigonometria é importante para descrever todo tipo, tá, de fenômeno oscilatório que ocorre em todas as áreas de aplicação, principalmente da física. Né? Então, ocorre na mecânica, ocorre na eletricidade, ocorre na acústica, tá, no estudo do som, tá, e ocorrem coisas que não são da física. Então, por exemplo, quando você quer descrever um fenômeno, tá, que seja sazonal, ou seja, que tenha uma variação ao longo das estações do ano, tá, está descrevendo um fenômeno que é periódico, embora isso não tenha nada a ver com ângulo, não tenha nada a ver com física, você vai usar também, tá, uma função trigonométrica. Tá? Então, uma crítica aqui que a gente sempre faz aos livros didáticos aí do ensino médio, tá, é que boa parte deles omite completamente esse tipo de exemplo. Tá? Você passa semanas e semanas fazendo continhas aqui com trigonometria sem que o aluno vislumbre, tá, que isso pode ser usado para modelar uma série de situações importantes. Tá? Bom, então, espero ter vendido aí para vocês, tá, a razão pela qual a gente fala em função trigonométrica, tá, e por que é necessário a gente trabalhar com radiano. Agora, por que radiano, tá, é a forma natural para a gente escrever esse tipo de função? Então, um dos assuntos, tá, que eu recomendo que vocês leiam aí com bastante atenção aí no nosso livro, tá, é a forma como a gente se expõe a construção, tá, das funções trigonométricas a partir da chamada função de Euler e a forma natural como é que ela permite construir
as razões trigonométricas. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é você pegar um círculo, tá? Embora não seja essencial, tá? É extremamente conveniente a gente pegar um círculo cujo raio seja a unidade. Tá? Então, de tal maneira que esse ponto aqui seja o ponto 1, 0. Tá? E eu vou aqui representar uma reta real. Aqui está a origem, tá? Aqui está a parte positiva da reta, aqui está a parte negativa da reta. Tá? O que a função de Euler faz, tá? É associar a cada ponto T sobre a reta, tá? Um ponto sobre o círculo unitário. Tá? E como é que esse ponto, tá, é obtido? Então, a gente tem uma imagem física para isso aqui. Você pega esse barbante aqui, de comprimento T, tá? E enrola esse barbante sobre o círculo. Tá? E vê o ponto, tá, onde você parou, tá, ao desenrolar esse barbante. Tá? Então, esse ponto de coordenadas XY, tá, é a imagem pela função de Euler, né, de Euler aqui, tá, do ponto T. Tá? Então, qual é a vantagem, tá, da gente fazer isso, tá, antes de estudar, tá, a função seno, tá, e a função cosseno? Porque a definição agora da função seno e da função cosseno, tá, a partir do momento que você tem esse ponto xy, tá, a gente vai definir, tá, conforme vocês sabem, tá, essa ordenada y como sendo o seno de t, do número t, tá, e vai definir vai chamar essa abscissa x, tá, de cosseno de t. Note que com essa construção, tá, duas coisas. Primeiro, é que como eu vou enrolar, tá, esse barbante aqui ao redor do círculo, tá, eu posso fazer isso qualquer que seja o tamanho dele. Tá? Se ele for um barbante muito grande, eu vou ter que dar uma volta, tá, e voltar, tá, à posição. Posso, por exemplo, dar uma volta inteira, tá, e voltar à posição inicial. Outra coisa é que é muito fácil também a gente atribuir um significado para valores negativos de t. Então, digamos que eu tivesse esse valor S aqui, negativo. Então, qual é o ponto correspondente a esse valor S negativo? Faço a mesma coisa, mas no outro sentido. Tá? Então, esse comprimento aqui vai ser o módulo de S, o valor absoluto de S. Tá? E aí, o ponto fundamental, tá, é que a gente tem propriedades dessa função de Euler, tá, que se você olhar para elas com cuidado, tá, isso vai facilitar enormemente a vida, tá, na hora da gente definir, da gente obter as propriedades das funções trigonométricas. Tá? Então, por exemplo, uma propriedade fundamental é o seguinte. O que acontece quando você calcula o valor da função de Euler, tá, no ponto T
mais 2π. Bom, o que 2π tem de especial? 2π, tá, é o comprimento do círculo unitário, certo? Então, se você calcular essa função com um barbante de tamanho t mais 2π, tá, esse barbante ele vai dar exatamente uma volta adicional em relação a esse ponto. Tá? Então, E de t mais 2π é igual a quê? Igual a E de t. Na verdade, não é só 2π, né? Na verdade, a gente pode colocar famoso K, ou kappa, tá, aqui no meio, porque não precisa ser 2π. Pode ser qualquer número inteiro de voltas, tá? E pode ser, inclusive, positivo ou negativo, tá? Porque significa fazer voltas, tá, no outro sentido. Então, isso que está aqui vale para todo K pertencente a Z. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, quando eu definir, tá, as funções seno e cosseno, tá, eu tenho uma explicação aí imediata para o fato dessas funções serem periódicas. Tá? Porque como elas vão depender apenas de x e y, ou seja, do valor da função de Euler, tá, se eu somar um múltiplo inteiro de 2π, tá, o x e y é o mesmo, portanto, seno e cosseno vai ser o mesmo. Tá? Uma outra propriedade, tá? Se você faz então, deixa eu colocar desse outro modo. Se E de t é igual a xy, então, E de t mais π, tá, é igual a quê? Então, o que está acontecendo? Se eu somo a t, tá, π, ou na verdade qualquer número ímpar de π's, eu dou uma volta inteira? Não, dou o quê? Meia volta. Então, se eu dou meia volta, então a partir desse ponto eu vou obter o ponto que é diametralmente oposto a ele. Tá? Portanto, quais vão ser as coordenadas desse ponto aqui? Menos x, menos y. Tá? E assim por diante. Tá? A gente podia calcular quanto é que é E de t mais π sobre 2, por exemplo. Tá? Que é algo... Vamos fazer esse aqui também. Tá? Vamos fazer essa propriedade também. Então, se E de t é igual a xy, então, o que vai ser E de t mais π sobre 2? Então, o que o π sobre 2 tem de especial? 1/4 de volta. Tá? Se é 1/4 de volta, tá? Então vai acontecer isso aqui. Ó. Em relação à posição inicial, vai ser formado um ângulo reto. Tá? Vou um pouquinho mais para baixo, talvez. Vou melhorar aqui a figura. Vai ser formado aqui um ângulo reto. Em consequência disso, tá, se você olha para esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, que relação há entre esses triângulos? Não, mas do ponto de vista geométrico, esses dois triângulos são semelhantes? Até são, mas vocês não conseguem falar algo mais do que isso, não? São congruentes, tá? Porque
como eles têm lados respectivamente perpendiculares, os ângulos são iguais, tá? Por isso vocês falaram que eles são semelhantes. Só que a hipotenusa aqui é a mesma, tá? Não é mais do que isso, eles são congruentes. Portanto, esse tamanho x que está aqui, tá, vai aparecer agora, tá? Não, x vai aparecer aqui, na ordenada, tá? E o y vai aparecer, tá, aqui, tá, na abscissa. Então, o novo ponto, tá, yx. Eu coloquei aquela interrogação lá porque, por enquanto, eu só vi que o valor absoluto ia se comportar desse modo. Mas como é que o sinal vai se comportar? Então, quando o ponto é do primeiro quadrante, tá, como esse que está aqui, tá, então o que acontece? Ao eu dar um giro de meia volta, eu vou cair em que quadrante? Segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, a ordenada, tá, continua positiva, tá, mas a abscissa passa a ser negativa. Tá? Então, pelo menos para o segundo quadrante, esse sinal aqui é menos, que a abscissa, pelo menos para pontos que estão no primeiro quadrante, esse sinal é menos, tá? Esse sinal aqui é mais. Pergunta, isso vai acontecer, tá, para todos os pontos? É só você verificar o que acontece, tá, em cada quadrante. Na verdade, basta para o segundo, porque por causa dessa propriedade aqui, para os outros vai ter que valer a mesma coisa. Mas para o segundo quadrante, também acontece isso? Sim, se eu der mais uma meia volta, tá, o valor da abscissa, tá, é o valor da ordenada anterior trocado de sinal. Tá? Enquanto o valor da ordenada é o valor da abscissa anterior, negativo, com o mesmo sinal, continua negativo. Tá? Então essa propriedade vai valer para qualquer ponto. Então observe, não falei ainda, tá, não falei explicitamente em seno e cosseno. Mas se você estabelece essas propriedades, no momento em que você define então, para cada T pertencente a R, tá? Então, você começa agora a pensar, tá, numa função real, tá? Numa função que é definida, tá, para pontos da reta. Tá? Aí tem um processo que leva para o círculo. Tá? Então, para cada T pertencente a R, definimos seno de T como sendo Y, cosseno de T como sendo X, onde o X e o Y são o resultado da gente aplicar, tá, a função de Euler, tá, ao T pertencente a R. Tá? Veja bem, vocês têm que, cada vez que a gente fala de um assunto aqui, raramente, tá? Não é raramente, mas muitas vezes, tá? A gente não está com isso dizendo a vocês, tá, que vocês vão pegar a aula como é aqui, levar para a sala de aula. Tá? Isso aí vocês vão ter que processar. Tá? Então, eu acho que não dá para fazer deste modo, tá, com os alunos, tá, na sala de aula. Exatamente desse modo. Para todos os alunos, etc. Não vai funcionar. Mas eu acho que é fundamental que vocês tenham isso claro. Tá? E que saibam que, por exemplo, a partir daqui, fica muito simples a gente entender que cada uma daquelas propriedades,
que são propriedades simples da função de Euler, resultam, tá, em consequências para as funções seno e cosseno, tá, que a gente acabou de definir, né? Então, se para cada t pertencente a R eu estou definindo seno de t e cosseno t, então, na verdade, eu estou definindo uma função real, tá, de variável real, duas funções, né, a função seno, tá, e a função cosseno, que herdam aquelas propriedades. Então, que propriedades elas herdam aí? Diretamente dali. Então, como o resultado de você dar um número inteiro de voltas aqui resulta no mesmo E de t, então seno e cosseno vão ser os mesmos quando você dá esse número inteiro de voltas. Tá? Então, dali resulta que seno de t mais 2kπ igual a seno t, cosseno de t mais 2kπ igual a cosseno t. Tá? Ou seja, seno e cosseno são funções de período 2π. Né? Normalmente, quando você tem uma função periódica, você chama de período, menor período positivo, tá? Dessas. Então, isso não é uma propriedade de seno e cosseno. Na verdade, é uma função, uma propriedade da função de Euler. Qualquer coisa que você defina a partir daquele x e y vai ter essa propriedade. Tá? Qual é a consequência que eu tiro, tá, daquele fato de que se é de t igual a xy, de t mais π é igual a menos x menos y. Que seno de t mais π, tá, é igual a menos seno de t, cosseno de t mais π igual a menos cosseno. Eu já vi livro didático fazendo o absurdo de, para justificar essas expressões, usar as fórmulas aí de soma, tá, de seno de A mais B, cosseno de A mais B, tá, que é um absurdo, tá, que é usar um canhão para fazer algo que é extremamente simples, tá, e que sai diretamente dessa observação. Tá. Em particular, eu acho que um aluno de ensino médio tem que saber isso aqui, e não necessariamente tem que saber seno de A mais B, cosseno de A mais B. Tá? Um aluno... Isso é outra história. Mas eu queria chamar a atenção da propriedade que sai aqui da terceira propriedade, quer dizer, o fato de E de t mais π sobre 2 ser igual a menos yx, tá, traz consequências, tá, para o que vai ser cosseno de t mais π sobre 2, por exemplo, e seno, tá, de t mais π sobre 2. Uma consequência daqui. Então, o que é o cosseno de t mais π sobre 2? É o menos y. Mas o que é o y? O y é o seno de t. Tá? Então, daqui sai que cosseno de t mais π sobre 2 é menos seno de t. E sai que seno de t mais π sobre 2, por exemplo, tá? O que vai ser? Seno de t mais π sobre 2 é o x. E o que é o x? É cosseno de t. Então, e essa propriedade aqui, por exemplo, me diz algo interessante, tá? Diz que se eu fizer o gráfico dessas duas funções, tá? Da função seno e da função cosseno, tá? Tem uma forma geométrica de eu fazer uma coincidir com a outra, né? Que o Luciano falou ontem. Que é simplesmente você está acrescentando um número ao domínio, então um simples deslocamento. Tá? E aí vem outra
bobagem, inclusive, falam a curva que tem o formato da função seno é chamada de senoide. Já a curva que tem o formato da função cosseno é chamada de cossenoide. Tá? Mas é a mesma curva geometricamente, que uma é transladada da outra. Tá? Então, só para encerrar, tá? Deixa... Peraí, Paulo, só rapidinho. Oi. E seno de menos t, como é que fica? Seno de Que menos aparece t, muito, seno de menos t. é a mesma coisa. A gente vai primeiro achar a propriedade, tá, da função de Euler, né? Que eu não fiz todas elas, né? Então, se E de t é igual a xy, tá? Então o que vai ser E de menos t? Então, quando eu passo de t para menos t, qual é a operação que eu faço? Uma simetria, tá? Em relação ao eixo x. Tá? Então, o que vai acontecer? E de menos t vai ter o mesmo x e o y vai trocar de sinal. Tá? Daqui resulta propriedade das funções trigonométricas, que é seno de menos t. O que acontece com seno? É o mesmo trocando de sinal. É menos seno t. E cosseno de menos t. Então, o que é o cosseno de menos t? É o mesmo. Então, essa é uma ótima maneira, tá, da gente pensar. É claro, para você levar isso aí para aluno, não precisa da formalização. Tá? Mas você pode mostrar para ele que você pode pensar primeiro no XY, nas propriedades aqui do que acontece com o ponto XY quando você faz essas transformações, tá? E daí, então, extrair as funções trigonométricas. Tá? Então, para terminar, deixa eu só mostrar para vocês um site, tá? Onde essas ideias estão representadas. Onde é que ele... John. Falou que está aqui. Então, esse site, tá, é um site da Universidade Federal Fluminense, tá, e amanhã, na nossa discussão, eu dou o endereço aí de forma mais legível aí para todos, tá, porque vale a pena vocês visitarem, tá, porque tem uma série de recursos para a matemática do ensino médio, não só a trigonometria, para vários dos assuntos aqui que a gente discutiu, tá? E dentro, em trigonometria em particular, dentro dessa abordagem, tá? Então, tem exatamente esse tratamento da função de Euler, tá? E você pode brincar aqui com a forma como a gente está associando, tá, pontos aqui do círculo, tá, ao variar o ponto T sobre a reta. Então, você pode fazer a parte positiva, mas pode fazer a parte negativa também. Então, para tornar mais concreta, tá, essa função que a gente discutiu. Tá? Outra coisa interessante, tá, é o gráfico das funções trigonométricas, mostrando como ao variar o ponto P sobre o círculo, né, a gente percorre na ordenada. Os valores aqui das ordenadas são as ordenadas da função seno. Tá? Então, chamando a atenção, acho que da última vez até o Luciano chamou a atenção aqui, que o que é levado para cá é o segmento em vermelho. Tá? Não sei se dá para ver aqui na tela de vocês, mas esse segmento em vermelho
é o que é levado aqui para o eixo na hora de você construir esse gráfico, né? Para cada ponto, você pega o segmento em vermelho, transporta para cá, pega a ordenada, transporta para cá. Fazendo isso para cada ponto, você vai obter a função seno. Tá? E outra atividade muito interessante com... eu já disse que amanhã, tá, a gente escreve esse endereço aí com calma para vocês. Tá? Mas outra atividade, vocês veem que apenas estou mostrando algumas, tá? Tem várias outras. Outro laboratório muito interessante implementa aquilo que o Luciano fez ontem com uma função genérica, no caso dele, mas aqui com as funções trigonométricas. Então, você tem aqui a função cosseno, mas que, na verdade, a função que está sendo representada aqui é A, cosseno de bx mais c, mais D. Tá? E os valores de A, B, C e D, você pode variar e ver qual é o efeito que cada um tem sobre o gráfico. Né? Então, o A controla a amplitude, o B, que é o coeficiente de x, controla quão apertado ou quão mais amplo é o gráfico. O C controla a translação horizontal, tá? E o D controla a translação vertical, tá? Aqui do gráfico. Então, isso aí para fazer atividade com aluno, etc., é extremamente rico. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Tá? Eu dou o endereço amanhã, porque é mais uma razão para vocês virem à sessão de discussão amanhã e trazerem dúvidas, etc. Tá? Rapidinho, vocês.